Ok, então boa noite para vocês. Estamos gravando aqui esse que é o nosso último encontro, né? Nossa última live da disciplina de Literatura Brasileira 6, Modernismo. Um dos meus assuntos favoritos na vida. Tá? Não sei se é o caso de vocês, mas é o meu. Tá? Então, hoje a gente vai continuar, a gente vem falando aí, a gente já teve outros 3 encontros, a gente falou de momentos diferentes do modernismo, a gente falou de um geral sobre o modernismo, em primeiro lugar, né, essa passagem do 19 para o 20, quais são as condições em que o modernismo vai nascer, né, internacionalmente, daí a gente vem para o Brasil. Né, e a gente falou da primeira fase, falou da segunda, e agora é hora da gente falar um pouco sobre a terceira fase do modernismo. Tá? E aí eu escolhi um texto, a gente não tem tempo aqui, infelizmente, de trabalhar mais intensamente, com mais textos, né, em função das nossas condições aqui de tempo e de pandemia. Né? Infelizmente, eu gostaria muitíssimo que a gente pudesse ler pelo menos alguns dos livros que a gente debateu aqui, né? Mas não dá. E se não dá, a gente tem que fazer certas escolhas, tá? Então, hoje a gente fala sobre essa terceira fase, fala sobre o Grande Sertão Veredas, tá? Eu vou falar um pouquinho do Sagarana e também do Grande Sertão. Quem já leu o Grande Sertão? Alguém já leu o Grande Sertão? Podem escrever aqui, eu ainda estou vendo o chat. Eu tenho medo. Não tenha medo, Gustavo, não tenha medo. Já vamos falar sobre medo. As pessoas têm uma paura do Grande Sertão Veredas, tá? Pelo tamanho dele, por tudo que se fala a respeito dele. E Franciele já leu. Gostou, Franciele? Sim, dá para ter medo? Dá sim, dá para ter medo. Eu não vou dizer que ele é um livro sossegado de ler, não é. Tá? Mas ele é um livro excepcional, ele é um daqueles grandes livros, assim. Se você perguntar para mim, pessoalmente, tá? O melhor romance já escrito, ponto. Tá? Não é o melhor romance brasileiro já escrito, o melhor romance modernista escrito. Não, para mim é o melhor romance já escrito, ponto. Eu boto todo o resto depois do Grande Sertão Veredas. Ele é essencial. Assim, a gente, como alunos da letras, como estudantes de literatura, a gente tem que saber sobre esse livro, tem que ler esse livro. Tá? Leiam, não tenham medo do Grande Sertão. Então, vamos lá falar sobre exatamente ele. Eu vou apresentar a minha tela para vocês e, a partir de agora, eu já não consigo ver o chat, tá? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou se alguém tiver alguma coisa no chat, só abre o microfone e me chama, tá? Vocês têm a tela? Sim, não? Sim, apareceu. Ok. Então, vocês estão vendo uma xilogravura, tá? Essa é uma daquelas ilustrações de xilogravura bem comuns no Nordeste, né? Elas aparecem muito na literatura de cordel, né? Essas xilogravuras e também na iconografia da literatura nordestina, né? Eu mostrei aqui antes para vocês a minha edição do Sagarana, que é ilustrada, toda ilustrada pelo Poti Lazarotto, que vai meio por esse caminho também, né? E aqui a gente tem um jagunço, um cangaceiro, né? Aqui é evidentemente um cangaceiro, né? Tá com um chapéu de cangaço e tal. E um diabo. Olha só, que figura é essa, né? E aí cá estamos para falar sobre isso, falar primeiro sobre a terceira geração. Tá? A gente começa com esse overview da terceira geração modernista. Tá? Ela também é chamada de geração de 45,
ou também fase pós-modernista. Tá? É a última fase do movimento. Então, a gente começou lá em 1922, né? Começou lá no começo, no início do século XX. Começou no começo, é uma boa maneira de começar. Começamos lá no início do século XX, né? E agora estamos aqui no meio do século XX, num período que se estende até hoje, né? Para alguns críticos, o movimento termina na década de 60. Para outros, ele chega até hoje. Tá? Ele se estende até os nossos dias. Tá? E, assim, eu acho que isso não é um ponto tão importante, assim, se ele acabou ou não. Né? Eu acho que uma coisa que eu gostaria muito que vocês saíssem dessa disciplina entendendo é que um movimento literário ele não é uma coisa estanque. Né? Ele não é uma coisa que terminou em 2 de junho de 1963. Não. Né? A coisa não é assim. É um processo de muitos elementos, tem muitas coisas implicadas. Né? Então, a gente pode pensar que, mesmo que você ache que ele terminou na década de 60, ou que você tenha lido algum teórico que vai falar, vai defender esse ponto, né? Ainda hoje a gente tem muita influência desses escritores, influência do modernismo, ainda hoje na literatura contemporânea. Tá? Nós ainda estamos discutindo sobre isso, a gente ainda está debatendo modernidade, e não só no Brasil. A ideia de modernidade, a gente continua falando sobre isso, ainda que tem gente que diz, né, a história acabou, a modernidade já era e tal. Não, né, eu acho que a gente ainda fala sobre isso, a gente não superou os problemas que o modernismo levanta acerca da modernidade, né, e aí a gente lembra do Pound, que rejeitava esse contexto de modernidade e, no entanto, ele vai enaltecer o modernismo, né, ele vai promover uma forma nova de fazer as coisas. Era isso que era necessário para poder retratar esse mundo, retratar não, mas representar literariamente, artisticamente esse mundo. Tá? Seguindo, se a primeira geração, que a gente conversou lá na primeira live, né, e pelo WhatsApp principalmente, é marcada por essa ideia de afirmação nacional, né, ela olha para as tradições constitutivas de uma identidade brasileira, Mário de Andrade fazendo pesquisa de folclore e tal. A segunda vai ter um cunho social muito profundo, né? As questões sociais, elas surgem, já é um outro momento, né? Elas surgem da arte, né? Elas não de uma maneira programática, como denúncia, eu tenho que denunciar isso. Não, mas é impossível a gente não enxergar na arte as questões políticas e sociais. Né? A terceira é um outro momento. Eu não gosto da palavra evolução, tá? Vamos pensar numa transformação. Tá? A terceira vai se voltar para dentro do ser humano e para a experimentação com a linguagem. Né? Então, a experimentação num novo nível. A gente tinha experimentação nos outros também, sim, a gente tinha uma linguagem um pouco mais coloquial, a inserção de vocábulos indígenas na conversa, né? Uma fala muito mais próxima das pessoas comuns. Né? Agora a gente volta mais para a forma, tá? A forma passa a ter uma importância de novo, tá? Tanto que você vai ver autores aí escrevendo sonetos, por exemplo, Manuel Bandeira. Mas professora, Manuel Bandeira é um cara da primeira geração. Sim, ele estava lá na primeira geração, mas o Manuel Bandeira morreu na década de 60, ele continuou produzindo, né? Pensa no caso do Drummond de Andrade, que morreu acho que em 1987, né? Ele continuou produzindo, né? Quer dizer, ele produz ao longo de todo esse período, né? Então a obra dele também se transforma, né? Ela acompanha, ela aponta o que tem por vir. Né? Então, a gente vai ter uma volta para as formas um pouco mais tradicionais, tá? Mas a experimentação com a linguagem fica cada vez mais intensa. Tá? As questões do pensamento, tá? O raciocínio metafísico. Quem está falando?
Então, sobre essa ideia do pós-modernismo, né? Tem gente que vai acreditar que vai postular, vão ter autores que vão postular que a gente ainda está numa fase moderna. A gente, como eu falei antes, ainda não superou as questões que a modernidade levantou para nós, né? Como sociedade, eu quero dizer, né? A gente ainda tem problemas com a ideia de modernidade e a gente tem outros problemas que são oriundos dessa modernidade, né? Que também se avolumaram, se transformaram em outras questões, se desenvolveram em outras questões, né? Então a gente continua lidando com essas questões. Vão ter autores que acham que não, o modernismo já era, tá? Ainda que a gente seja tributário disso, a gente não pode mais dizer que a gente faz literatura moderna. A gente faz literatura pós-moderna que leva em consideração outras coisas. Por exemplo, gêneros literários ligados à tecnologia da informação, né? Eu, esses dias atrás, estava conversando com um aluno sobre o microconto, por exemplo. O microconto é um tipo de conto em 140 caracteres. Ou seja, é um conto para o Twitter. Tá? E aí? É o formato do Twitter. E ele conta uma história. Procurem depois. Façam uma pesquisinha sobre microconto. Tá? E outras formas que vão surgindo, né? Então, aí esses autores vão postulando aí que a gente já passou, a gente já transcendeu essa fase e chegou numa outra, né? Com base em questões como essa. A gente tem, então a gente tem problemas que, tudo bem, eles têm raiz lá atrás, mas eles são muito diferentes, tá? Aí vai depender da avaliação de um teórico ou de outro. Muito do que a gente faz em termos de teoria, tá? A gente tem que tomar certos lados, tem que assumir certas questões. Então eu vou me alinhar com esta corrente, tá? Principalmente quando a gente pensa em teoria nas ciências humanas, tá? Eu vou me alinhar com essa corrente de pensamento aqui, e vou seguir, não, para mim é pós-modernismo, o modernismo acabou, né? Para outros autores ele continua, então vou me alinhar com essa. Eu estou mais para esse lado. Eu não acho que a gente tenha superado absolutamente nada, sabe? Acho que as coisas são... Os problemas ainda são muito parecidos, tá? Talvez eles tenham outros meios, outros suportes, né? Mas eles continuam sendo problemas parecidos com aqueles que a gente tinha no início do século XX. Respondi, Gabriel? Ok. Então, voltando aqui. O que vai estar em primeiro plano, né? As questões do pensamento, raciocínio metafísico, quer dizer, eu tenho uma literatura que vai refletir sobre questões filosóficas, por exemplo, tá? A interioridade, né? A interioridade do ser humano. Lembram que a gente falou sobre o Freud, lá atrás, ainda falando do Bradbury, né? O Freud, o James, o William James, falando sobre o interior, falando da gente, né? O que acontece na nossa psique, né? O que acontece na nossa personalidade, dentro de nós, enquanto sujeitos nessa sociedade, né? Então, isso tudo vai ganhar destaque na literatura brasileira, principalmente aqui, tá? A introspecção na literatura é muito marcada, tá? Como nos textos do Carlos Drummond, principalmente no Claro Enigma. Tá? Claro Enigma, se não me engano, já é 1955, tá? 55, 6, que é considerado o livro do Carlos Drummond de Andrade, né? Mas ele tem uma carga metafísica muito grande, e vão ter filosófica muito grande. E tem outros autores que vão falar sobre isso também. A Clarice vai